Olá, professor Dr. Leonardo Pimenta. Vou falar agora do segundo vídeo complementar que eu já tinha falado para o pessoal da Runner, juntamente com os nossos patrocinadores, sobre o que acontece em função hormonal ou em função sinalizadora de alguns marcadores clássicos, né, que podem inibir a compulsão, fome ou a expressão de insulina. Lembrando que insulina demasiada é lipogênese, ou seja, ganho de gordura. Então vou dar uma olhadinha aqui. Já falei bastante sobre isso daqui no slide antecessor. E aí o que eu quero entender é o seguinte: se eu quero ficar a parte sempre de dietas hipocalóricas e sofrer o efeito sanfona, não melhorar todos esses componentes que eu vou falar agora, ou se eu quero realmente começar a se alimentar de forma correta e construir massa muscular, teoricamente de forma devida, ou até um pouco mais para quem quer estética mais severa. O importante disso aqui tudo, cada um escolhe os corpos que quer. Eu quero que vocês não escolham esse, porque esse é um corpo que não tem saúde. Esse é um corpo que qualquer tipo de patógeno que entrar aqui vai fazer, entendeu, prejuízo em relação ao seu sistema imunológico. Então vamos dar uma olhadinha aqui, tá? Primeira questão, toda vez que eu emagreço, eu diminuo a água no meu corpo. Simples assim. Modulado por um hormônio chamado aldosterona, que ele é muito bem expresso quando a pessoa é hipertensa. Por isso que existe um remédio chamado inibidor de renina, angiotensina e aldosterona, né? E aí o que ele faz? Toda vez que eu começo a melhorar minha alimentação, eu começo a jogar essa água fora juntamente com solutos, glicose, sal, entre outros solutos que a gente fala. Isso é bom, porque pode diminuir também a pressão arterial e deve, tá, diminuir. Também começa a modular principalmente a função estrogênica, que para a mulher é cardioprotetora, além de ser uma sinalizadora para o ganho de massa muscular, mas não tão bem quanto a testosterona livre. Quanto maior índice de massa muscular, maior índice de testosterona livre eu terei. Esses são os artigos bem descritos, tá? E aí cada um escolhe o corpo que quer. Só não escolha esse daqui, porque esse não tem saúde. A insulina começa a diminuir sua resistência, então eu produzo menos insulina e o pouco que eu produzo ela sinaliza para o músculo esquelético, justo a célula que tem que ganhar mais massa muscular. Lembrando que o diabético é o contrário. Ele tem resistência periférica, a insulina que é produzida não sinaliza para a massa muscular porque ele não tem músculo. Ou ele não tem mitocôndria, então não adianta, não tem gasto energético. Vai sinalizar para onde? Principalmente para o fígado, fazendo esteatose hepática não alcoólica e para as gorduras que ele já tem no seu corpo. O glucagon se melhora, o glucagon antagônico hormônio produzido no pâncreas, tá, principalmente pelas idiotas alfa. E o que ele faz? Ele é sensacional, tanto é que existe uma droga chamada análogos de GLP-1, que a gente vai falar depois do Ozempic. Ele naturalmente bloqueia a ação da insulina, então você não engorda, diminui a motilidade da entrada do alimento para o seu intestino e a sua absorção, e faz com que você tenha uma liberação insulínica bem mais demorada, ou seja, glucagon ele emagrece. Leptina, se diminui a resistência, quanto menos resistência no cérebro para a leptina, que também é um sinalizador hormonal, menos fome eu tenho. O T3 diminui a resistência também para as células, quanto menos resistência para as células e maior produção ainda de T3, mais queima de gordura eu tenho, teoricamente. E melhora a minha função simpática. Eu melhoro a minha adrenalina com produção de energia, né, otimizada sem insulina. Quanto mais adrenalina, mais o açúcar pode entrar dentro da célula, independente do hormônio da insulina. Olha que bom. Insulina ela é boa, gente. Insulina é um hormônio extremamente anabólico. Só que ele, em expressões erradas, entendeu? Ou com uma resistência insulínica, ele vai anabolizar outros campos, como a gordura, como, por exemplo, a gordura no fígado também. E a liberação de cortisol durante o exercício físico é sensacional, porque teoricamente ele é um tático quebra-barraca das gorduras. Ele vai otimizar a beta-oxidação e quebrar a gordura. E aí, com tudo isso feito, só acontece com a mediação de alimentos em composições interessantes de carboidrato, gordura e proteína, à medida que eu tenho um aumento de massa muscular ou intensidade de exercício físico. O que está acontecendo muito é que as pessoas hoje vivem na falsa magra e sempre no efeito balança. Por quê? Porque sempre utilizam estratégias durante muito tempo de algumas drogas medicamentosas, descritas teoricamente pelos médicos, né? Ou às vezes ela faz por uso por conta própria, como por exemplo o Ozempic, uma droga que veio revolucionar teoricamente, né, a diabetes em questão a diminuir a resistência insulínica. Porém, as pessoas começaram a utilizar para o mal decorrente o tempo todo, fazendo com que se utilize essa droga para você ter o quê? Melhor expressão de GLP-1, que quando eu faço exercício físico demasiado muito bem, né, já tenho essa expressão bem aumentada. O glucagon é bem aumentado em relação à questão insulínica.
E aí a pessoa utiliza durante muito tempo isso e ela tem o quê? Uma menor produção de insulina, uma menor entrada do alimento para dentro do corpo, por causa disso diminui a insulina, né? E um melhor controle de saciedade, compulsividade e fome. Só que isso aqui é um bloqueador. Não é a massa muscular fazendo isso que deveria ser feito naturalmente. É apenas um caminho curto, da qual você não modificou seu comportamento e muito menos o seu corpo a sinalizar pâncreas, a sinalizar o seu estômago, a produção, a sinalizar a sua tireoide de forma correta ou sua adrenal para fazer as funções corretas que deve. Então, esses caminhos curtos levam sempre as mulheres à frustração, porque tem um efeito sempre rebote do processo. Tá? Eu tiro a droga é cara. Se eu faço a ingesta dela, teoricamente, vamos colocar ingesta, né? Porque a administração teria que ser de forma sempre supervisionada médica, né? E mesmo assim a medicina aí está dando alguns pulos que não nos interessam quando se fala em estética e não promoção de saúde, ela custa caro, em torno de 900 a 1.200 reais por mês. Então vamos investir realmente em conhecimento, vamos investir em nutricionista, em educador físico, em médicos integrativos. Eu sempre falo aqui da Soraya Casanova, tá? Uma colega minha que faz administração muito bem dessas estratégias hormonais quando seletivas, quando realmente a pessoa precisa. Tá? É isso que eu peço para vocês. E vamos investir em ganho de massa muscular e não em dietas restritivas o tempo todo. Senão eu não construo nada. Não construo nem massa muscular, nem mitocôndrias. Então fica a super dica hoje. Caminhos curtos não existem. Não existem. O que existe é a mudança comportamental, uma alimentação devida assim, e não é a falta, entendeu, do carboidrato que vai fazer a pessoa emagrecer. Isso aqui é uma estratégia da qual inibe o ganho de massa muscular, faz com que a pessoa, teoricamente, tenha uma perda de água, porque o glicogênio, a glicose tem que entrar para dentro da célula, precisa de água, e faz com que a pessoa fique apodrecendo e não ganhando realmente, entendeu, massa muscular. Grande abraço, professor Dr. Leonardo Pimenta, e um abraço a todos da Honey e nossos patrocinadores.